Com exceção das armas nucleares, nada do nosso armamento convencional vai conseguir mudar o comportamento do Irã. Só vai fazer com que eles destruam ainda mais do que já foi limitado. Então eu não vejo isso funcionando. Vejo essas medidas como desesperadas. Vejo as ideias de Trump como uma espécie de... Ele está se agarrando a qualquer coisa, ele está muito frustrado. Veja, eu não acho que Trump entenda como chegou a esse ponto. É por isso que você nunca quer que o seu setor de defesa fique grande demais, porque o que ele faz é destruir todo o resto da sua economia. Ele não acrescenta nada à economia. No fim das contas, destrói. Tira recursos de que a sua economia precisa e os explode em algum lugar, de preferência em outro país. Mas você nunca sabe, certo? Onde quer que exploda. Esse tem sido o nosso padrão, porque ninguém lutou contra nós no nosso território. Sabe? Nós não. Nós não mais sofremos que todas as guerras que travamos no exterior. Só ganhamos dinheiro. E Trump está recebendo informações do complexo industrial militar. Eles gostam de guerra. Olá e bem-vindos a um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o privilégio de receber novamente uma convidada fantástica, a única e inigualável Tenente-Coronel Karen Kwiatkowski, veterana dos Estados Unidos, autora prolífica e ex-funcionária do governo. Suas atribuições incluíram funções no Pentágono e vários cargos na Agência de Segurança Nacional. Desde que deixou o serviço público, Karen se tornou uma voz de destaque em temas como guerra, liberdades civis e responsabilização do governo. Acompanhem o excelente trabalho dela no Substack, cujo link está na descrição abaixo. Como eu já disse antes, sou um grande fã. Karen, seja bem-vinda de volta. Muito obrigado por reservar um tempo para participar. Bem, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. Igualmente, e desde a nossa última conversa, a guerra no Oriente Médio se intensificou e agora está se espalhando pela região. A Arábia Saudita e os Estados Unidos atacaram aliados do Irã no Iraque, enquanto o Irã realizou um ataque surpresa contra ativos militares dos Estados Unidos na Jordânia. Pelo que entendo, espera-se agora que as forças iraquianas retaliem nos próximos dias. E, apesar de os Estados Unidos já terem gasto mais de 130 bilhões de dólares na guerra contra o Irã, até o início de junho, Trump e Israel agora estão considerando um bloqueio terrestre ao Irã. Qual é a sua interpretação da mais recente expansão da guerra e também do plano de Trump de bloquear o Irã? Sim, o que eu vejo nesses planos. Quer dizer, obviamente estamos falando, sabe, de uma espécie de transbordamento da guerra para outras, não diria teatros de operação, mas talvez outras zonas de combate. E isso faz tudo parecer muito complicado. Faz parecer que a guerra está crescendo e se espalhando. Mas do jeito que eu vejo, dada a fraqueza das nossas forças armadas, a incapacidade delas de realmente levar adiante qualquer coisa que tenha uma estratégia coerente, entramos nisso sem estratégia nenhuma, muito menos uma estratégia coerente. E o que Trump quer fazer? Bem, o que ele realmente quer é encerrar a guerra. É isso que ele realmente quer. Quer dizer, para benefício pessoal dele, ele está cansado disso. Mas quando ele diz coisas como vamos atingi-los com mais força, ou vamos agir com força, vamos fazer isso e aquilo, a ideia do bloqueio, um bloqueio por terra, sabe? Quando ele diz essas coisas, ele está dizendo isso desconectado da realidade de que os militares dos Estados Unidos podem ajudar, sabe? Podem colocar isso em prática. Ele está dizendo, certo, é isso que eu quero fazer. Cada vez mais eu acho que os militares, os assessores dele, talvez não o Hegseth, mas eu sei que Dan Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto, está fazendo isso. Estão voltando para Trump e dizendo, certo, você pode ser mais específico. O que vocês querem fazer? E aí, quando ele fala para eles, diz que estão lhe dando informações um pouco mais honestas sobre as nossas limitações. E se não forem as nossas limitações em termos de
Sabe, armamentos e armas, da nossa capacidade para na região, do preço da gasolina, sabe, de todas as coisas que nos limitam logisticamente. Também temos limitações na capacidade de nos defender no teatro de operações. O que, é claro, ficou muito óbvio para qualquer pessoa que esteja acompanhando esta guerra, certo? Não conseguimos nos defender, nem defender as nossas próprias bases. Não conseguimos defender nossos aliados dos estados do Golfo, que tinham sediado essas bases. Não defendemos nada. Então, se você vai propor algo como vamos chegar mais perto e atacar com mais força, bem, cada uma dessas coisas, supondo que sua logística não esteja comprometida, e a nossa está, mas supondo que esteja tudo bem e você faça isso, você se expõe a mais perdas. Bem, nós já tivemos muitas perdas. O povo americano não está sendo devidamente informado sobre a dimensão dessas perdas. E não estou falando apenas das perdas humanas. Elas existem. Sabemos que estão mentindo para nós sobre a taxa de baixas. Mas há também o impacto geral nos nossos estoques de aviões, mísseis balísticos e até drones. Sabe, nós não produzimos drones como o Irã produz. Não chegamos nem perto da capacidade deles. E isso só falando de drones. Também não produzimos mísseis como eles produzem. Então, enquanto nós estamos ficando sem recursos, o Irã tem um sistema subterrâneo e descentralizado. Eles se prepararam para isso por muitos e muitos anos, para conseguir reproduzir, fabricar e consertar seus equipamentos durante, até mesmo enquanto estão sendo bombardeados. Então, Trump quer fazer certas coisas. E os militares dizem, bem, antes de mais nada, não temos muita coisa, então não podemos nos dar ao luxo de perdê-la. E, quando vamos fazer essas coisas que você quer que façamos, isso nos aproxima mais do Irã. Isso nos coloca na linha de fogo. Cria novos alvos americanos para o Irã atacar. E sabe de uma coisa? Nossas defesas aéreas já foram praticamente destruídas, certo? Então eles têm que dizer isso a ele. Acho que é por isso que ele está ficando irritado. Acho que estão começando a dizer isso a ele. Eles deveriam ter dito isso a ele desde o primeiro dia. O que os militares deveriam ter feito era dizer, sabe, cara, você quer ir lutar contra o Irã? Deixa a gente explicar como isso poderia ser feito. E então deveriam expor tudo o que sabiam sobre como vamos lutar contra o Irã, ou dobrar o Irã à nossa vontade, ou de forma ridícula, mudar o governo dele, certo? Quero dizer, nossas forças armadas dos Estados Unidos não tiveram sucesso em nenhuma mudança de regime. E eu até, sabe sim, claro, as forças especiais e a CIA entraram e tiraram quem é o presidente da Venezuela? Maduro. Eles foram lá e pegaram Maduro depois de subornar o número 2 de Maduro, o vice-presidente. Então aquilo foi uma mudança de regime feita pela CIA. E a CIA tem mais experiência com mudanças de regime do que os militares. Os militares têm um histórico terrível nesse tipo de mudança. Nós não fazemos isso. Essa não é a área de especialização das Forças Armadas. Mas são essas as coisas que deveriam ter dito a Trump há muito tempo, quando ele falou, bem, Israel quer que a gente faça essa guerra. Como fazemos isso? Eles deveriam ter dito a ele, bom, antes de mais nada, precisamos realmente nos coordenar com a CIA e ver o que ela está fazendo, certo? E obter inteligência real sobre as possibilidades. Tipo, não escute só o Mossad. Agora, isso é um problema, porque a CIA e o Mossad são como irmãos gêmeos, certo? Eles trabalham juntos o tempo todo. Então, as informações da CIA no Oriente Médio podem vir principalmente do Mossad. Isso talvez não seja uma coisa boa. Enfim, eles não explicaram as limitações ao Trump logo no início. E sempre que ele dizia alguma coisa, eles respondiam, sim, senhor, às suas ordens, vamos fazer. E depois meio que mentiam sobre os danos. Sabe, há 17 bases a partir das quais não podemos realmente operar livremente. E algumas dessas bases nós já abandonamos completamente. Então Trump deve saber disso, mas eu não acho que ele... Não, obviamente ele não quer falar sobre isso. Mas é preciso falar, porque agora ele diz, queremos fazer mais. Bem, a partir de qual base, senhor? Com quais sistemas de armas, senhor? E como protegemos nossas pessoas enquanto fazemos isso?
Já temos mais baixas do que admitimos. Como isso vai acontecer? Então estão começando a dizer a verdade a ele. E eu acho que a verdade vai garantir que ele nem tente fazer um bloqueio terrestre. Agora, de que outra forma ele poderia fazer isso? Bem, ele poderia falar com nossos aliados e dizer: não vamos dar a vocês bilhões de dólares em contratos. Ou a Arábia Saudita: vamos dar tecnologia nuclear ou algum tipo de coisa assim, mas não vamos fazer isso se vocês não fizerem o que mandamos. Bem, a Arábia Saudita não tem esse exército enorme que esteja disposto a transformar em mais alvos. A mesma coisa que nos afeta também afeta qualquer um na região que enfrente o Irã. O Irã vai atacá-los, e vai atacá-los com precisão. Não temos defesa aérea para impedir isso. Temos alguma defesa aérea, mas não o suficiente para impedir o que precisa ser impedido. Então, sim, acho que o que estamos vendo, em vez de uma intensificação da guerra, é uma espécie de dispersão das nossas energias e ideias. Não vejo uma estratégia mais sólida e consolidada. Vejo Trump, o Pentágono e até Israel dizendo: bem, o que podemos jogar contra isso? O que podemos fazer? E as opções deles estão cada vez mais limitadas. Então, acho que discordo de algumas pessoas que dizem que isso vai ficar cada vez mais intenso. Tirando as armas nucleares, nada do nosso armamento convencional vai conseguir mudar o comportamento do Irã, a não ser fazer com que eles destruam mais do que já está limitado. Então eu não vejo assim. Eu vejo essas coisas como atitudes desesperadas. Vejo as ideias de Trump como ele está se agarrando a qualquer coisa, ele está muito frustrado. Sabe, eu não acho que Trump entenda como chegou até aqui. Eu realmente não acho que Trump, sabe, ele não é uma pessoa que presta atenção aos detalhes. Ele nunca serviu nas Forças Armadas. Sabe, ele colocou Pete Hegseth como secretário de Defesa, secretário de Guerra, porque achou que Pete Hegseth parecia um sujeito durão das Forças Especiais. Quero dizer, Pete Hegseth nem conseguiu permanecer, não permaneceu nas Forças Armadas. Ele teve problemas nas Forças Armadas, não podia ser promovido, certo? Teve questões, Mas ao que parece ele tinha a aparência certa para Trump e com certeza era leal a Trump, extremamente leal. Então Trump disse, bom, vou colocar esse cara no comando do Pentágono, achando que era só disso que o Pentágono precisava. Mas não. Na verdade, ele deu um tiro no próprio pé, ao não ouvir Tulsi Gabbard quando deveria, e ao ouvir Pete Hegseth quando não deveria. Mas era assim que ele queria, porque não entende nada do que está fazendo em política externa. E eu estenderia isso às políticas tarifárias dele. Sabe, lembre-se, na verdade, a forma como a guerra está indo segue o padrão das tarifas dele. Lembrem-se da primeira rodada de tarifas enormes que ele impôs a todo mundo. Depois ele pegou alguns países de que gostava menos e eles receberam tarifas ainda maiores. E então, por fim, a Suprema Corte disse que ele não podia fazer isso. Algumas dessas tarifas, não todas, mas muitas delas, eram ilegais. Então, o governo federal, que supostamente tinha arrecadado esse dinheiro das tarifas, teve de passar pelo processo de devolvê-lo às várias empresas, seja lá como for. Mas aí Trump insistiu. Ele disse, bem, tenho novas maneiras de aplicar tarifas, certo? Então vou impor mais tarifas. Vou fazer isso desta forma e daquela forma. Aquelas podem ter sido ilegais, mas eu tenho outras opções. E mais recentemente, ele está tentando impor ainda mais tarifas, certamente à Rússia e a qualquer um que ache que a China, que ele sabe que está ajudando o Irã, embora diga, bem, eles me disseram que não estavam, mas talvez estejam. Mas, de novo, tarifas não são uma... Quando você usa tarifas do jeito que ele usa, você não tem uma estratégia. Você acaba parecendo um sujeito que não sabe o que está fazendo, porque simplesmente sai jogando essas coisas por aí. Elas parecem vingativas. Eles parecem irracionais. São contraproducentes. Não há dúvida nenhuma de que as tarifas são contraproducentes para os produtos americanos. E eu sei que há uma linha de pensamento que diz, bom,
Isso vai gerar mais investimento nos Estados Unidos e vamos fabricar mais coisas aqui no país. Bom, isso talvez funcionasse se já tivéssemos uma base industrial vibrante nesse país, certo? Porque aí poderíamos simplesmente aumentar um pouco o ritmo, certo? Colocar um terceiro turno para produzir. Nós não temos isso nos Estados Unidos. Essa foi toda a razão pela qual Trump foi eleito. Ele ia tornar a América grande de novo. Ele estava falando da nossa base industrial, certo? Então ele está impondo tarifas uns 15 ou 20 anos antes de elas poderem funcionar neste país para ajudar nossa própria capacidade industrial. Porque nós nem temos a base inicial. E o mundo inteiro e os investidores que mandam em Washington sabem que um presidente ou outro presidente não faz tanta diferença assim, certo? Então, reindustrializar exige uma visão de mais longo prazo do que apenas 4 anos de uma eleição, certo? É preciso ter isso, especialmente se o governo vai prometer subsídios e todo esse tipo de coisa. Esses subsídios podem ser retirados, podem ser modificados. Então, isso introduz risco. Eu diria que todas essas tarifas que ele impôs no último ano e meio não trouxeram um único avanço para a nossa base industrial. Agora a guerra trouxe. A guerra trouxe. Lockheed Martin, Raytheon, esses caras que estão produzindo alguns desses mísseis, o Tomahawk, os caras que fabricam os interceptadores do Patriot. Sabe, essas empresas estão fazendo turnos extras, certo? E estão cobrando mais caro por isso. Mas elas já tinham capacidade. Não precisaram construir uma fábrica inteira nova para fazer isso. Teriam que usar tecnologia nova. Esses mísseis Tomahawk, os Patriot, e a maior parte do equipamento que usamos são tecnologia dos anos 1980, 1990, talvez do começo dos anos 2000. Isso não é coisa novinha. É coisa para a qual já tínhamos a capacidade das fábricas antigas. Então, com a guerra dele, com todas as guerras dele, as ameaças de guerra e o armamento da Europa, sabe, e esse tipo de coisa para lutar contra a Rússia por meio da Ucrânia, isso acabou impulsionando um pouco a produção industrial nessa área, nesse setor de defesa. Isso não cria valor. Cria coisas que você vai explodir. Quer dizer, é por isso que você nunca quer que seu setor de defesa fique grande demais, porque o que ele faz é destruir todo o resto da sua economia. Não acrescenta nada à sua economia. No fim das contas, tira recursos de que a sua economia precisa e os explode em algum lugar, de preferência em outro país. Mas nunca se sabe, certo? Onde quer que exploda. Esse tem sido o nosso padrão, porque ninguém lutou contra nosso território. Sabe, nós não sofremos com todas essas guerras que travamos no exterior. Na verdade, nós só ganhamos dinheiro. E Trump está recebendo informações do complexo militar e industrial. Eles gostam de guerra. From the military-industrial complex, they like war, right? So he gets positive things from them. Então ele recebe coisas positivas deles. O Pentágono, a maioria dos líderes do Pentágono quer emprego no setor industrial militar quando se aposentar, então eles vão defender coisas que lhes garantam esse emprego. Eles também estão olhando para o curto prazo. As pessoas honestas, os estrategistas militares, as pessoas que deveriam estar do lado do Trump e o Trump deveria estar do lado delas, as pessoas que colocam o nosso país em primeiro lugar, que acreditam na soberania americana, que querem que os Estados Unidos sejam fortes e bem defendidos. Ele não está ouvindo nenhum desses caras, porque eles estariam dizendo a ele, Senhor, o senhor está desperdiçando o seu, como é que se diz? Está consumindo o próprio capital com essa guerra, especialmente com o Irã. De qualquer forma, a nossa capacidade de sustentar uma guerra contra o Irã, de recuperar as bases que já perdemos na região do Golfo, provavelmente vamos perder mais algumas bases à medida que continuamos recuando e nos afastando. Acho que as últimas baterias Patriot estão saindo do Iraque, e isso será o fim total da presença militar dos Estados Unidos no Iraque. Mesmo que roubemos todo o dinheiro do petróleo deles, não teremos nenhum militar lá. Então, é um bom sinal para eles. Quando nossos militares tiverem saído, provavelmente poderão recuperar seus direitos sobre as vendas do próprio petróleo.
Mas, de qualquer forma, estamos nos contraindo. O Império Americano está se contraindo. E o que estamos vendo, na minha opinião, no Oriente Médio, com essa espécie de expansão das guerras. E tem aquela coisinha no Egito, sabe? Que provavelmente foi Israel que fez. O ataque ao porto egípcio, os 2 navios tanque de GNL que foram atingidos. Mesmo com tudo isso, que parece, nossa, isso está realmente se expandindo, na realidade está se desintegrando. Está se desintegrando. A grande força da guerra, se você disser que são os Estados Unidos, nós estamos fracos. E perdemos. Perdemos há muito tempo no Irã. O memorando de entendimento que Trump assinou com grande pompa, sabemos que ele assinou. Não sei se ele leu. E então, assim que ele se tornou totalmente público, ou pelo menos quando as pessoas começaram a lê-lo, ele já era público antes disso. Assim que ele assinou, as pessoas disseram, bom, o que tem nele? E eles leem isso, e o sujeito comum na rua olha e diz, bem, o que nós conseguimos? O que os americanos conseguiram? Não conseguimos nada. Isso porque nós perdemos, certo? É assim que funciona. Quando você perde a guerra, o vencedor é quem dita os termos. E o Trump sabe disso, mas ele não sabe que perdeu. Ele fica tipo, como assim? Como eu poderia ter perdido? O Pentágono me disse que estava dando uma surra neles. Todo esse retorno diz que, bem, Israel está me dizendo que eu estou fazendo um ótimo trabalho, certo? Bem, os militares têm a própria agenda para mentir para o Trump. O complexo militar industrial tem seus próprios interesses. Ei, não se preocupe, a gente simplesmente aumenta a produção. Vai ser ótimo. Sem mencionar que isso geralmente é bom para eles. É lucrativo para eles. Israel tem sua própria agenda. Manter a guerra em andamento para que possamos acabar com Gaza, que é no que estamos trabalhando muito intensamente. Eles têm 30% de suas terras restantes e estamos bombardeando tendas todas as noites, matando 2 e 3 deles. Em breve devemos terminar com o problema de Gaza. No sul do Líbano estamos arrasando tudo. Estamos fazendo um Gaza no sul do Líbano. É isso que os israelenses estão dizendo a Trump. E já tomamos as colinas de Golã e vamos tomar qualquer parte da Síria que quisermos e ninguém está no nosso caminho. Então essa é a agenda de Israel. É isso que eles querem fazer. E há algumas coisas que também os impedem. Sabe, Israel é muito impopular nos Estados Unidos. Eles estão perdendo. As próximas gerações inteiras são contra Israel e não se importam com isso. Eles não querem bancar isso com o dinheiro dos seus impostos. Então as coisas vão mudar no futuro. Mas neste momento, a agenda de Israel é: os Estados Unidos têm que ficar aqui e eles têm que manter o mundo preocupado com esta guerra e aquela guerra, especialmente contra o Irã. Mas se isso se expandir, melhor ainda para nós, para que possamos terminar o que estamos tentando fazer ao sul do rio Litani, a leste das colinas de Golã e em Gaza. Essa é a agenda deles. Então, eles vão dizer ao Trump tudo o que precisarem dizer para fazê-lo ficar e basicamente desperdiçar o resto da nossa capacidade militar. Então, sabe, sim, o Trump está frustrado. Bom, acorda, cara. Porque pessoas que simplesmente leem jornais e pessoas que só acompanham a internet e talvez tenham uma conta no X. Então eles veem as notícias. Todos nós já entendemos isso, senhor presidente. Então o que o senhor está fazendo? O senhor tem assessores muito bem pagos. Tem acesso a todo o conhecimento que quiser ter. Como é que não consegue entender isso? É isso que me frustra. A menos que a agenda seja destruir as nossas forças armadas, acabar completamente com elas. E há pessoas que acham que isso é uma possibilidade, por causa da forma como... O senhor se lembra de quando a guerra na Ucrânia começou? Todos os países da OTAN, e nós também, fizemos a mesma coisa. Tiramos tudo dos armários, sabe? Tiramos a poeira dos depósitos e demos a eles todas as coisas antigas, sabe? Abrimos os armários. Não uso isso há 20 anos. Vamos mandar isso para eles. E eles mandaram para a Ucrânia toda essa coleção esquisita de coisas velhas. Algumas eram até da época da Segunda Guerra Mundial, que eles tinham guardado. E claramente, naquela fase da guerra, tratava-se de esvaziar os estoques.
Tratava-se de reduzir a capacidade militar total que a OTAN tinha na esperança de quê? Sabe, agora temos que modernizar, agora temos que... Então há algo nisso, para um país como os Estados Unidos e, claro, a OTAN, que é nossa. Nós controlamos a OTAN, em grande parte. Quer dizer, acho que chamam o Trump de papai. Então acho que ele é o papai deles. Então nós controlamos a OTAN. Mas sabe, há um interesse em a OTAN alcançar a Rússia e a China em tecnologia porque ficamos para trás. Toda a nossa base industrial, inclusive a base industrial militar, ficou antiquada e fraca neste país. Não somos uma potência industrial como já fomos. Então, nossa capacidade militar está uns 10, 20 anos. Quer dizer, pense no F-35. Isso é de 1995. Foi quando aquele negócio começou. Então, ele tem 30 anos. Sim, claro, ele recebe atualizações, fica melhor, ganha coisas diferentes. Mas essa tecnologia, a China, a Rússia e até a Índia conseguem desenvolver coisas mais baratas, melhores e mais rápidas, capazes de derrubar o F-35. E parte disso é simbólica, como se fôssemos lutar guerras com caças. Sabe, isso não é um filme do Tom Cruise. Certo, estamos em guerra. Vamos mandar nossos melhores pilotos e eles vão travar combates aéreos. Não, isso é só entretenimento. As guerras reais vão ser travadas como a que estamos vendo com o Irã de forma assimétrica. Sabe, não vamos nos enfrentar diretamente em alto mar. Mas, por uma combinação de meios, vamos explorar as fraquezas dos nossos inimigos. E todas as nações que realmente pretendem lutar para vencer, vão lutar dessa forma, como o Irã. Quer dizer, acho que esta guerra com o Irã está fornecendo tantas lições para tantos países que talvez queiram lidar com uma operação da OTAN ou uma operação americana. Enfim, mas nós perdemos a guerra. Há muitas lições a serem aprendidas. O resto do mundo está aprendendo essas lições. Os Estados Unidos ainda não estão aprendendo, porque não admitimos que perdemos a guerra. E nem entendemos por que perdemos a guerra. E é muito simples. Quer dizer, você pode pegar aquele livrinho de citações de Sun Tzu ou o que seja, abrir aleatoriamente numa página, colocar o dedo em um parágrafo e ler. E provavelmente seria um conselho que Trump não seguiu, porque nada na operação de Trump no Irã seguiu qualquer tipo de doutrina estratégica ou militar. Isso tudo não passou de uma piada. E o único sucesso, a única coisa que isso fez foi destruir nossas forças armadas. Expôs nossas fraquezas e a forma como operamos para o mundo inteiro. Então talvez eles já suspeitassem disso. Na verdade, acho que suspeitavam, sim. Acho que a Rússia, a China e qualquer outro país, a Coreia do Norte, enfim, qualquer um que observe como os militares americanos operam e procure fraquezas, tendências ou qualquer outra coisa, já suspeitavam de muitas dessas coisas. Temos uma fragilidade na inteligência humana, estamos submetidos a Israel, dependemos da Mossad, a Mossad não é honesta. Então, basicamente, somos uma ferramenta do Mossad. Se o Mossad quiser nos armar uma cilada, acreditamos no que eles dizem. Mas eles sabem que não podemos verificar o que dizem, porque não temos inteligência humana para competir com eles na região. Temos equipamentos muito caros, difíceis de manter e lentos de produzir. Certo, eles sabiam disso. Mas agora estão vendo que também somos burros demais para proteger esses recursos limitados. Nós simplesmente, sabe? Quer dizer, eu não sei quantos vídeos vimos de interceptadores de mísseis Patriot. Eles lançam 4 ou 5 interceptadores. Um pode acertar ou não o alvo, e os outros então perdem o alvo e caem no chão. Que desperdício. E que sistema feito para desperdiçar. Isso, de novo, diz muito sobre os Estados Unidos a partir dos anos 1980. Sabe, quando Reagan disse, vamos colocar dinheiro nas Forças Armadas. Bem, sabe, você coloca dinheiro nas Forças Armadas. Se não sabe como funciona o sistema de aquisições militares, esse dinheiro vira lucro, e muito pouco dele chega ao campo de batalha. Uma das grandes questões, eu servi nas Forças Armadas, obviamente, há 20 anos, mas trabalhei com aquisições há cerca de 30 anos. Era o seguinte,
do lado militar, do lado do governo, numa relação de aquisição com contratadas, o que enfrentávamos o tempo todo eram atrasos e estouros de custos. E era, meu Deus, não conseguimos cumprir esse cronograma. Espere um minuto, vocês não pediram isso. Se quiserem isso, vai custar muito mais, certo? E depois, é claro, vêm as atualizações e modificações. Todo o nosso sistema para fornecer aos militares o que eles precisam para lutar, sejam navios, aviões, qualquer coisa, é um longo processo de modificar o que já tínhamos. Com o tempo, seu sistema fica ultrapassado. Nós não estamos fazendo nada de novo nem diferente. Você pode pegar exemplos russos, chineses, até indianos, de algumas tecnologias que realmente avançaram muito mais do que nós. Eles não estão limitados pelo nosso sistema de atualizar plataformas das décadas de 70 e 80. Então veja o nosso programa espacial. Tivemos de colocar Elon Musk nisso para fazer algo diferente, porque Elon Musk não estava limitado por anos e anos de NASA. Sabe como chamam isso quando você continua seguindo o mesmo caminho? Você fica limitado pela dependência da trajetória. Tínhamos nossos sistemas. Todos os nossos sistemas de aquisição e desenvolvimento dependem do que veio antes. Então, no fim das contas, talvez eles estejam destruindo nossas forças armadas para que possamos alcançá-los de novo. Mas estão fazendo isso no momento em que não há dinheiro. Estamos imprimindo dinheiro feito loucos e ainda assim não é suficiente. Então eu não sei o quê. Eu realmente não sei o que eles estão pensando. E quando digo eles, eu sei que o Trump provavelmente não está pensando nisso. Trump está pensando mais no que o Trump precisa, mas o próprio sistema, o Estado profundo, ou seja lá o que for, eles podem estar pensando, sabe de uma coisa? O povo americano é um bando de... Eles vão fazer tudo o que mandarmos e nós vamos destruir as forças armadas que temos, porque elas realmente não são competitivas, sabe? Realmente não são. O sistema inteiro, até o sistema de comandos de teatro, sabe? O comando central, o comando europeu, isso é meio que... Bem, antes de tudo é muito colonial, certo? Quer dizer, é como se... Então, provavelmente foi modelado no século XIX, mas quero dizer, o conceito, a ideia disso... Mas aí você diz, bem, isso realmente funciona? Não, não funciona. Eles competem entre si por recursos. Estão o tempo todo protegendo seus pequenos territórios de controle, não trabalhando pelos Estados Unidos, mas trabalhando por eles mesmos. E, na verdade, li uma coisa hoje de manhã, muito estranha porque eu não pensava isso, mas o comandante do Comando Central, Brad Cooper, não o ator Brad Cooper, mas essa é a única razão de eu lembrar o nome dele. Enfim, Brad Cooper, que tem sido o comandante do CENTCOM durante toda essa operação, está, na verdade, defendendo contra o bom senso que precisamos continuar pressionando forte e acabar com ele. Provavelmente foi ideia dele esse bloqueio terrestre. Eu não ficaria nem um pouco surpreso. Então, isso é idiota. Mas por que Brad Cooper teria interesse em revidar com mais força e tentar vencer uma guerra que já foi claramente perdida? Quero dizer, isso é um problema. Se nós tivéssemos, gasto 10% da nossa capacidade regional em mísseis, defesa e tudo mais, seria uma coisa. Mas usamos mais da metade de alguns desses sistemas, usamos mais de 2/3 de alguns deles, e eles não podem ser repostos. Não os temos em produção. Então é uma situação diferente. Mas Brad Cooper, mesmo sabendo que estamos por baixo em tantos aspectos diferentes, está dizendo, não, precisamos retomar esse trabalho, precisamos seguir em frente. Bem, por que ele está dizendo isso? Porque Brad Cooper está no comando do Comando Central. Antes de tudo, ele não quer ficar marcado por uma grande derrota. Então ele não está dizendo a verdade ao presidente. Senhor, nós perdemos todo esse equipamento. Não dá para recuperar. Essas bases não vamos conseguir, nem sequer conseguimos operar a partir de muitas das bases que ainda não desocupamos. Vamos desocupá-las em breve. Vamos ter que fazer isso, porque não conseguimos operar de lá. Estamos ficando sem todo esse material. A Marinha eles mantêm 2 navios com 5.000 fuzileiros navais há 5 meses.
Os fuzileiros chegaram, acho que no segundo mês da guerra, então já faz quase provavelmente 4 meses. Não os usamos. Não os usamos. Então é com isso que Brad Cooper está lidando. Temos esses fuzileiros aqui, eles estão ficando inquietos, vamos ter que usá-los, ou vão ter que mandá-los de volta e trazer outros, certo? Então ele está analisando isso não da perspectiva de América primeiro, ele está analisando da perspectiva do legado de Brad Cooper. Sabe, se a gente não lutar, se a gente não vencer isso, vou ficar marcado como o comandante do Comando Central que perdeu o Comando Central, porque de fato ele perdeu. Talvez eu tenha que escrever sobre isso. Talvez esse seja o problema. Eles simplesmente não conseguem admitir o que fizeram. Então Brad Cooper está dizendo, lutem mais. Bem, Trump quer ouvir isso, porque não entende nada de forças armadas ou de estratégia em termos de estratégia militar. Não entende nada. Aí ele ouve isso e diz, bem, por que o resto de vocês não está junto nessa? E eles estão dizendo, cara, leia os jornais, acompanhe o que realmente está acontecendo, e você vai entender por que estamos relutantes em morrer por essa questão específica no Irã. Mas enfim, acho que o sistema inteiro pode estar muito maduro para mudanças. Isso precisa ser completamente o nosso sistema militar. A forma como organizamos nossa defesa, que é global, nós realmente precisamos organizar uma defesa nacional, como qualquer outro país normal. Sim, é bom ter defesa. Você deveria ser capaz de defender o seu território, não o território do mundo inteiro e as suas bases que você instalou em todos esses países. Então, talvez seja por isso que estejam destruindo nossas forças armadas. Mas, sim, é isso que eles estão fazendo. E talvez Trump nem saiba que é isso que eles estão fazendo, porque ele não faz parte disso. Isso é algo que transcende a presidência de Trump. Isso é algo que o sistema está fazendo para preservar sua riqueza e para preservar sua... Isso não é realmente bom para os Estados Unidos. Tenho certeza de que o novo plano vai mesmo custar 2 trilhões de dólares por ano no orçamento militar, certo? É isso que eles certamente estão pedindo. E eles vão dizer, mas vejam, um país pequeno e insignificante como o Irã deu uma surra na gente. Então sim, sabemos que custamos muito dinheiro ao povo americano, mas agora não temos nada. Temos que reconstruir tudo. Então é difícil dizer se eles vão conseguir fazer isso, mas acho que talvez seja isso que eles têm em mente. Então sim, a guerra está acabando. E o que estamos vendo é como, sabe, quando uma chuva forte para e o sol meio que aparece, mas aí você ainda vê pequenas gotas de chuva caindo, sabe, a água pingando das folhas das árvores. Então, é isso que eu vejo agora. Não é isso que Larry Johnson acha. Ele acha que vai ficar intenso, mas eu acho que a única forma de isso ficar intenso é para nós. Acho que os iranianos têm uma capacidade muito boa de causar danos ao que restou. E, se você olhar a precisão dos alvos deles, eles estão atingindo alvos que não tinham atingido antes e estão destruindo esses alvos. E nós o que estamos fazendo? Nessa mais recente troca de ataques, que já vem acontecendo há algumas semanas, estamos atingindo os mesmos lugares. E há um vídeo do Irã, de pessoas dizendo, vocês atingiram a ilha de Qashm. Sim. E atingiram o mesmo lugar 3 ou 4 vezes. E agora estão atingindo ginásios vazios. Estão atingindo alvos estranhos, de tipo nível 3, nível 4, por toda parte. Não está funcionando. Vocês nem têm uma estratégia. Enfim, é isso que eu acho. Acho que estamos vendo o fim disso. E, na verdade, é algo para o qual os americanos não estão preparados, porque nós perdemos todas as guerras que travamos no Oriente Médio. Eu diria que até a guerra de 1991, ou melhor, a invasão do Iraque em 91, porque eles não tinham um exército nem uma marinha. Vencer com, sei lá, 750 mil homens ou algo assim, uma loucura. E nós tínhamos tudo planejado, seguimos uma estratégia e tínhamos muito pouco. Era contra um inimigo fraco. O inimigo que enfrentamos era de 4ª categoria. E aí dizemos, isso é uma vitória, sabe? Não é assim que se chama uma vitória. É preciso ser honesto sobre isso.
Uma vitória é quando você realmente luta contra alguém que pode revidar. Mas enfim, saímos do Afeganistão. Os americanos ficaram chocados. 20 anos, todo aquele dinheiro, 3 trilhões de dólares, a perda de vidas e tudo mais, e a destruição do Irã, quer dizer, do Afeganistão. Disseram, bem, está bem, espere um minuto. Nada realmente mudou. Passamos 20 anos substituindo o Talibã pelo Talibã. Isso não é uma vitória, mas acho que essa vai ser tão óbvia. O povo americano vai acordar um pouco. Eu digo povo americano, muitos deles já acordaram. Mas nós, como povo, temos que entender que essas perdas significam que as coisas vão mudar neste país. E os poderes constituídos querem que a gente tenha uma grande força militar. Eles querem reconstruí-la do zero. Querem, sabe, IAs, drones e todo o equipamento pesado que já tinham. Eles querem trilhões de dólares em investimento nas Forças Armadas, porque tudo foi desperdiçado. O povo americano vai ter que decidir se vai dar esse dinheiro a eles, ou permitir que eles tomem esse dinheiro, ou se vamos assumir o controle e dizer, não, pessoal, acabou. Façam a defesa ou não vamos pagar por isso. Agora, nós não podemos dizer isso. Temos que eleger um monte de idiotas para o Congresso e o Senado, e eles é que têm que dizer isso. Só o que foi? Só nessa semana o Senado disse, não vamos impor nenhuma restrição à capacidade de Trump de conduzir a guerra. Então ninguém, exceto Thomas Massie, e ele vai sair depois de dezembro, ninguém no Congresso, no Senado e na Câmara vai defender o povo americano. E o que precisamos? Precisamos sim de defesa. Não há nada de errado em o país se defender. Devemos ter isso. Mas não vamos conseguir nada do nosso Congresso além de mais do mesmo. Seria só por motivos diferentes. Então, o que este fim da guerra com o Irã significa, e vamos supor que ela não se torne nuclear. Mas se tornar nuclear, também será o fim, porque não vai ser uma dessas situações em que, sabe, alguém usa uma arma nuclear e todo mundo começa a atirar. Não vai ser assim. Uma arma nuclear vai explodir, talvez por Israel ou por outra pessoa. E então as pessoas vão acordar e vão se aposentar. Se Israel fizer isso, ou mesmo se não fizer, Israel provavelmente vai sofrer uma retaliação muito severa. Mas depois vai parar, porque o mundo inteiro vai dizer isso é absolutamente insano. Podemos dizer isso hoje. Podemos ver que isso é absolutamente insano. Mas uma explosão de arma nuclear, eu acho, provavelmente causaria acabaria com a guerra, mas não do jeito que ninguém quer. Nós fomos expulsos, estamos sendo expulsos de lá, estamos voltando para casa. E nesse ponto, os americanos têm que descobrir que diabos nós criamos em Washington. O que criamos ao longo dos últimos 80 anos? O que conseguimos? Temos um governo que não presta contas. É muito estúpido. Entra em guerra sem estratégia, perde todas elas, porque o Irã, obviamente, está perdido, mas o Afeganistão também. Sabe, isso foi algo que eu acho não aconteceu há tanto tempo assim, e está na cabeça das pessoas que, meu Deus, gastamos todo esse dinheiro, causamos todo esse dano, matamos os nossos e prejudicamos gerações dos nossos soldados, e não ganhamos nada com isso. E ninguém consegue explicar por que estávamos lá. Sabe essa ideia do Afeganistão? 20 anos no Afeganistão por causa do 11 de setembro? Você está brincando comigo? Os afegãos não tiveram nada a ver com isso. Sabe, nem temos certeza de que Osama Bin Laden teve alguma coisa a ver com isso, mas isso já é história antiga. Os americanos nem se lembram mais de por que entramos lá. Já faz tanto tempo. Eles só se lembram de que saímos, nada foi realizado, desperdiçamos todo esse dinheiro. Então, sim, há um grande problema. Mas estou otimista de que, apesar da expansão das fronteiras da guerra com o Irã, ou do que quer que isso pareça ser, acho que nossa fraqueza é bem reconhecida por todos os envolvidos. Um exemplo claro, já agora. A Arábia Saudita tem uma iniciativa anti-Iêmen, do tipo, vamos desobstruir o Mar Vermelho para o nosso gás e petróleo. E eles precisam de parceiros. Então, saíram em busca de parceiros. Algumas pessoas aderiram,
Alguns países aderiram, mas os Estados Unidos não aderiram. Fico me perguntando por que não aderimos para voltar ao Mar Vermelho. Isso não exige uma memória muito longa. Nos primeiros meses da presidência do Trump, estávamos no Mar Vermelho. E os iemenitas, e isso nem é o exército iemenita, são o Ansar Allah, que é uma espécie de facção armada de resistência, certo? Muito popular no país, mas são eles. E eles expulsaram os americanos depois de nos custarem um F-18, vários drones e de tornarem a vida dos nossos marinheiros, do nosso pessoal da marinha, miserável. E nós saímos. Saímos depois de gastar sei lá quanto dinheiro. Então agora a Arábia Saudita diz, bem, vamos fazer algo assim. Os Estados Unidos vão embarcar nisso? Nós não vamos embarcar nisso. Não podemos. Quer dizer, o Trump provavelmente quer. Ele diz, isso seria ótimo. Não podemos. Enfim, acho que é preciso olhar para isso de olhos abertos e tirar essas viseiras americanas. Isso é um desastre, está acabando. Mas agora vem a parte decisiva. Os americanos têm algumas decisões a tomar. Acho que o futuro da região provavelmente vai ser muito melhor quando nós sairmos. Apesar de Israel. Bem, na verdade, quando sairmos, Israel será contido. Nós somos a única razão pela qual Israel está matando palestinos em Gaza e sul-libaneses. Somos a única razão pela qual estamos protegendo Israel. Quando sairmos, Israel vai ter que voltar para o seu devido lugar, e tudo bem. Mas aí precisamos descobrir o que os americanos querem em termos de defesa. O que faz sentido para nós? E começar do zero, o que convenientemente eles já fizeram ao destruir todos os nossos recursos. Então podemos fazer isso. Mas quanto queremos pagar por isso? Trump assumiu há 1 ano e meio e disse que deveríamos cortar o orçamento militar para 500 bilhões de dólares. Foi isso que ele disse. E todos os libertários adoraram, e todos os conservadores fiscais acharam que era uma boa ideia. Os independentes gostaram, talvez os democratas também tenham gostado. E eu achei que era uma ótima ideia. Essa é uma boa meta. Acho que podemos ir mais baixo, mas essa é uma boa meta. E ele abandonou isso e começou uma guerra atrás da outra, sabe? Aumentou a ajuda à Ucrânia depois de uma pequena desaceleração, sabe? Voltou a isso. Então, e o nosso problema está aqui, em casa, e nossas forças armadas estão voltando para casa. Então esse deveria ser o nosso próximo projeto americano. De que tipo de defesa nós realmente precisamos? Porque, obviamente, o que temos feito nos últimos 40 anos é um enorme desperdício de dinheiro. Então você pode dizer, certo, agora eu falei demais e peço desculpas. Não, isso é fascinante. E você levantou tantos pontos importantes, tantos pontos interessantes. Por exemplo, você mencionou o fato de que países estrangeiros estão, na verdade, aprendendo com a guerra no Irã. Eles estão aprendendo quais são as fraquezas das Forças Armadas americanas e depois vão implementar estratégias para enfrentar os militares americanos em outras situações. E ainda na semana passada eu ouvi, isso foi na mídia russa, que o presidente russo, Vladimir Putin, estava falando com oficiais e lideranças da marinha dele, e ele apontou para as capacidades assimétricas do Irã. Ele disse, precisamos adotar essas coisas. Precisamos agora considerar o que o Irã está fazendo, o que eles estão aperfeiçoando de forma eficaz em termos de guerra assimétrica, e precisamos implementar o mesmo as lições aprendidas. E tenho certeza de que a China está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, sem dúvida, Trump prestou um desserviço considerável aos Estados Unidos ao lançar essa guerra ilegal contra o Irã e perdê-la. Mas em relação ao bloqueio, até essa ideia é claramente fruto de puro desespero, porque um bloqueio terrestre seria impossível de implementar. O Iraque, é claro, tem laços fortes com o Irã, e a Turquia e o Paquistão são grandes parceiros comerciais. Então, ficando lesso adiante, mesmo que tem tipo o Irã, tem parceiro ou aliados. Por exemplo, Erdogan provavelmente entende que essa ideia.
displeased with that idea. And also, and Russia, that would harm Russia E a too, Rússia? as well, if it's Isso too também aggressive. prejudicaria a Rússia e a China se ele realmente vai tentar impedir o Irã de comercializar qualquer coisa, não só pelo Estreito, mas em outros lugares também. Sim, ele acabou de declarar a Terceira Guerra Mundial, porque agora está se colocando contra os aliados e parceiros comerciais do Irã, que incluem Rússia e China, além dos países vizinhos. E também qualquer militar, considerando do que nossas forças armadas são capazes hoje, sem usar armas nucleares, ninguém em sã consciência recomendaria isso ao Trump. Então eu quero saber quem está recomendando isso, porque sabe, se for o Brad Cooper, então Brad deveria ser demitido, certo? O general Cooper deveria ser demitido porque não está servindo ao presidente. Ele não está servindo aos Estados Unidos. Certo. Sabe, há uma corrente de pensamento, e você ouve isso o tempo todo do nosso lado neoconservador. Sabe, os falcões de galinheiro que nunca vestiram uniforme fazem questão de que os filhos deles não estejam nas Forças Armadas, mas gostam muito de conseguir o apoio dos americanos diante da perda de vidas americanas. Isso é ótimo para eles. É por isso que me preocupo muito, como todo mundo, com operações de falsa bandeira. Porque, sabe, eles esconderam as baixas, mas pode haver, se eles pensarem, bem, podemos conseguir o apoio dos americanos se houver um monte de jovens soldados americanos ou algo assim, ou um navio da Marinha com 5.000 homens, como um porta-aviões afundado ou de alguma forma atingido. Não importaria se o Irã tivesse feito isso ou não. Quero dizer, uma operação de falsa bandeira. Nós mesmos poderíamos fazer isso, ou os israelenses poderiam fazer facilmente. E aí os americanos embarcariam, clamando, queremos ir lutar contra os iranianos. Isso está muito longe da situação atual, considerando que essa guerra já está no 7º, está acontecendo há 5 meses, sem nenhum sinal real de acabar. Quer dizer, embora militarmente ela esteja chegando ao fim, politicamente ainda não parece ter fim. E os americanos odeiam esta guerra. Há mais gente contra ela agora do que antes. Isso atravessa as linhas partidárias e bem mais de 70% se opõem a esta guerra. Então seria necessária uma grande operação de falsa bandeira, uma grande escalada desse tipo, e o Irã não está fazendo isso. Eles são muito cuidadosos. O Irã é muito estratégico. Eles estão basicamente se comunicando com os americanos. Sim, sabemos que vocês têm um governo que está levando vocês à guerra, e sabemos que vocês não gostam desta guerra. E é tipo, na verdade isso é verdade. Conte-nos mais sobre nós mesmos, Irã. Porque eles entendem o povo americano, estão usando isso como parte da guerra de informação deles. Mas sabe, eu não sei o que seria preciso para fazer aqueles 70% das pessoas dizerem, espera, agora queremos ir lutar contra o Irã. Eu não acho que queremos. Eu não acho que queremos. E há uma razão. Sabe, eles gostam de falar de 3.000 anos de história. Mas há uma razão pela qual o Irã e os iranianos são, de certa forma, uma presença constante. Sabe, eles existem há bastante tempo. Suas fronteiras permaneceram, relativamente estáveis. E eles não são, de forma alguma, um império que sai por aí, conquistando colônias ou algo assim. Então, provavelmente, mesmo que nada do que estamos vendo hoje seja válido e eles venham a perder em algum momento, bem, eles não vão perder. Eles nunca perderam. Seria uma aberração enorme se alguém conquistasse todo o Irã. E esse alguém certamente não seriam os Estados Unidos e definitivamente não seria Israel. Então, sim, acho que está escrito na parede para toda essa operação. Uma das coisas que me surpreenderam nesta semana foi esta reportagem do New York Times. Segundo a reportagem, centenas de figuras políticas, jurídicas e de outras áreas da Jordânia assinaram na semana passada uma carta aberta. Isso teria sido em meados de julho, pedindo a retirada das forças dos Estados Unidos da Jordânia. E é claro, a Jordânia vem reprimindo a dissidência. Tem sido muito, digamos, subordinada aos interesses dos Estados Unidos na região. Então, é muito incomum ver tantas temporadas jordanianas se manifestarem
abertamente, dizem talvez os Estados Unidos não precisem mais estar em nosso território. Agora, é claro, os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares no mundo todo, e essas bases são mantidas pelos contribuintes americanos. E isso me faz pensar se o governo Trump está observando isso. O início dessa mudança, desse afastamento da dependência das Forças Armadas dos Estados Unidos na região, e pensando, certo, então precisamos continuar a guerra só para preservar o que resta das nossas posições no Oriente Médio. Você acha que vou formar argumento? Bem, eu entendo por que pensaríamos isso. Que, sabe, precisamos definitivamente garantir que controlamos o governo jordaniano, garantir que eles estejam do nosso lado e dizer a eles para reprimir isso. O que é tão engraçado porque, sabe, nós meio que valorizamos a liberdade de expressão no nosso país, nós falamos sobre isso, mas não gostamos de liberdade de expressão nos nossos países coloniais, certo? E nos países ao redor do mundo que controlamos. Não gostamos que eles tenham liberdade de expressão. Então, acho que provavelmente existe uma consciência disso. E, na verdade, o diretor da CIA, Ratcliffe, tem estado... Bem, acho que ele está por trás de alguns dos vazamentos para o New York Times. Provavelmente ele ou algumas pessoas dele. E eu também acho que no último mês, mais ou menos, ele tem tentado aconselhar Trump, sabe, a encontrar uma saída, em vez de intensificar a situação. Em parte porque não podemos intensificar, mas também porque essa intensificação está levando, como você disse, populações minoritárias e às vezes majoritárias nesses vários países a derrubar seus governos ou a influenciar seus governos de maneiras que não nos agradam. E isso não é uma revolução colorida. Sabe, uma coisa é quando os Estados Unidos, a CIA, a USAID e todos aqueles pequenos think tanks estavam dando milhões de dólares a eles e eles saíam por aí conduzindo eleições em países estrangeiros. Vemos isso o tempo todo, e isso tem sido uma indústria, uma subindústria da CIA, sem dúvida. Mas quando tenho quase certeza de que aquela carta foi assinada por um grande número, um número significativo de pessoas que colocaram seus nomes nela. Então, num ambiente em que elas podem ser punidas por isso, ainda assim fizeram. Isso é incrível. E isso não faz parte de uma revolução colorida americana, certo? É algo mais orgânico. E não conseguimos controlar essas coisas. Em primeiro lugar, não entendemos essas culturas. Em segundo, não queremos liberdade lá. Esse não é o nosso objetivo, sabe? Não estamos lutando pela liberdade da Jordânia, não estamos lutando pela liberdade dos xiitas no Bahrein. Não queremos que os xiitas no Bahrein, que são 65% da população, tenham liberdade. Porque se tivessem, provavelmente se juntariam ao Irã e diriam, por favor, queremos ser o 51º Estado, sabe? Então não podemos permitir isso. Não queremos liberdade e autonomia nesses países que colonizamos com nossas forças armadas. E, no entanto, você está vendo isso. Quer dizer, está vendo pessoas perguntando qual é o valor disso. Elas estão fazendo exatamente as mesmas perguntas que os americanos estão fazendo. Sabe, quando saímos do Afeganistão anos atrás, sob Biden, e na verdade Trump trabalhou nisso. Trump disse que deveríamos tentar sair, e eles tinham um plano para isso. Biden, na verdade, implementou o acordo de Trump. Não fez isso, não implementou muito bem. Foi um desastre, mas retirou as tropas. E quando os americanos perceberam que passamos 20 anos sem fazer nada, exceto gastar dinheiro e promover corrupção, tráfico de crianças, e sabe-se lá o que mais estávamos fazendo lá? Drogas. Obviamente, relançamos o comércio de ópio depois do primeiro ano de ocupação, no primeiro ano em que estávamos no Afeganistão. Relançamos o tráfico de drogas que o Talibã tinha encerrado. Então o povo americano olha para isso e diz do que se tratava aquilo. Isso é desperdício de verdade. É realmente estúpido. Não queremos fazer isso. Então, as pessoas que vivem na Ásia Ocidental,
nesses países onde os americanos estiveram e sustentaram seus governos, seus muitos reinos, emirados, o que quer que sejam, não estão necessariamente sob governos eleitos e populares. Essas pessoas estão vendo as mesmas coisas que os americanos veem. Elas se perguntam, por que esses caras estão aqui? O que eles estão fazendo? No Bahrein, o que eles estão fazendo? Estão bombardeando, estão matando pessoas da minha religião, estão matando meus irmãos no Irã. É isso que eles estão fazendo. E então veem seus próprios governos fazendo acordos com os Estados Unidos, fazendo acordos com Jared Kushner. Que indivíduo repugnante ele é. Então isso não pega bem. Elas veem isso e perguntam, por que precisamos dos americanos aqui? Por que precisamos dessas bases? Não tem. E aí vem o poder do Irã, porque agora o Irã tem mais amigos no Bahrein do que o governo bahreinita. Sabe, eles não têm apoio. E a Jordânia, o rei da Jordânia, olha, há um motivo para ele reprimir a liberdade de expressão há muito tempo. E o motivo é, o povo jordaniano não está satisfeito. E você poderia dizer, bem, os sírios se levantaram e se livraram de Assad. Só que esse era um de quem nós queríamos nos livrar. Era um caso em que todos nós ajudamos. Os Estados Unidos ajudaram, a CIA ajudou, Israel ajudou, a Turquia ajudou, todo mundo disse, sim, vamos nos livrar desse cara. E aí colocamos um terrorista no comando. Então até as pessoas na Síria sabem quem ele é. Sabem quem é Jolani ou Xará ou como quer que ele se chame. Eles sabem quem ele é. Sempre souberam quem ele é. Eles sofreram com o ISIS e outros grupos desse tipo. Sabem exatamente quem ele é. E veem quem o está apoiando, quem está entrando na Casa Branca. Vem o Sr. Trump. Bom sujeito, bom sujeito. Então sim, sabe, não estamos mais naquele mundo de antes da internet, antes de as pessoas poderem falar com outras pessoas, até dentro dos próprios países. A quantidade de celulares em todos esses países é impressionante. Então as pessoas estão se comunicando, estão tirando conclusões, estão dizendo, sabe de uma coisa? Com o que isso se parece para você? Outro cara diz aos vizinhos, isso parece? E muito em breve eles dizem, ei, sabe de uma coisa? Acho que estamos certos. E o nosso governo está errado. E isso está acontecendo em muitos desses países. Não é para o benefício da América nem dos americanos. Nós não ganhamos nada com isso. E Trump precisa recuar. Essa é a saída para o Trump. Quer dizer, eu não pensei muito a fundo nisso, mas acho que essa é a saída dele, já que essa guerra é tão impopular. Ele tinha um memorando de entendimento, as pessoas estavam satisfeitas com isso, o mercado subiu, enfim. É com isso que Trump se importa. Mas, na verdade, Trump deveria simplesmente dizer, sabe de uma coisa, eu não gosto mais do Irã. Não gosto da forma como eles lutam. Não gosto do que eles fazem. Estou farto disso. Vamos pegar todos os nossos brinquedos, nossas bolas e nossos tacos e voltar para casa. E adivinhem, americanos, nós, os Estados Unidos, exportamos petróleo. Isso não quer dizer muita coisa para o preço da sua gasolina, mas tecnicamente é verdade. Somos um exportador de petróleo. Também importamos petróleo, mas exportamos petróleo. E o Trump pode dizer, e eu consegui o petróleo venezuelano. Coloquei isso sob a legislação americana. Nós temos isso. Vamos tomar o Canadá se eles não se comportarem. Vamos pegar todo o petróleo deles das areias bituminosas, sabe? Então acho que ele e o povo americano não gostam desta guerra. Então vão aceitar qualquer coisa que ele diga. O quê? Inila, você está trazendo as tropas para casa. Está saindo do Oriente Médio. Viva, Sr. Trump. O pessoal do MAGA vai dizer, foi por isso que elegemos você. Os neocons vão reclamar e lamentar. Mas sabe de uma coisa? Todos eles vivem em Washington e Nova York e costumava ver um na Carolina do Sul. Ele morreu. Então praticamente esqueçam eles. Eles não têm voz. São uma minoria minúscula. E Trump pode recuperar popularidade nos próximos, 2 anos e meio, seja lá quanto tempo reste a ele. Isso não vai impedir que ele sofra impeachment se os democratas tomarem a Câmara. Eles com certeza vão abrir um processo de impeachment contra ele, ou tentar, e isso vai ser desconfortável, vai ser irritante para ele.
Mas sim, os americanos aceitariam isso. Eles querem que essa guerra acabe. Então, tudo que Trump precisa fazer para encontrar uma saída é... Olha, os países do Oriente Médio e o mundo inteiro já sabem o que pensam sobre Trump. Gostem ou não gostem dele, achem que ele é competente ou incompetente, não importa. Ele não está tentando impressioná-los. Eles vão pensar o que quiserem. Deixe para lá, traga as tropas de volta para casa. Gaste parte desse dinheiro. Idealmente, embora isso saia de uma gráfica e na verdade não valha muita coisa, sabe, gaste algum dinheiro em casa. Faça parecer que você se importa com a América. Volte à sua mensagem vencedora de 3 campanhas diferentes, que era: vou colocar a América em primeiro lugar. Acho que os americanos entenderam que ele quis dizer que colocaria os americanos em primeiro lugar. E é isso que eles querem ouvir. É só isso que ele precisa fazer. Os assessores que o aconselham o colocaram num buraco. Agora, não estou dizendo que Trump não tem os próprios problemas. Ele não é realmente competente. Mas, para fazer o que está fazendo, ele acha que é e não é. Ele é confiante demais. Mas os assessores ao redor dele têm, muito claramente, as próprias agendas. Então, se eu fosse ele, jogaria esses caras aos leões. Jogue Hegseth aos leões, demita Hegseth. Esse é o roteiro dele. Sabe de uma coisa? Tep Sumedseth. Hegseth Tamitine. Cooper's fired. Hegseth is fired. I'm getting some new people in here. These guys led me down a primrose Vou colocar algumas pessoas novas aqui. Esses caras me levaram por um caminho enganoso. Agora eu acordei. Percebi que isso não é bom. Israel também tem um exército muito forte. Eu sei disso porque já vi. Ele pode dizer isso às pessoas. E eles podem se defender. É isso que eles querem fazer. Benjamin Netanyahu já disse publicamente: eu quero ser responsável. Israel quer cuidar da própria defesa. Eles querem ser responsáveis. São uma nação soberana. Adoro isso. Adoro. E você nem precisa vender essa ideia para o povo americano. Tudo o que Trump precisa fazer é dizer: sabe de uma coisa? Estou cansado disso. É verdade. Ele está cansado disso. Esta é a minha solução. Tragam as tropas para casa. Eles podem lutar entre si o quanto quiserem. Israel é nosso amigo, mas está por conta própria. Nós os amamos, mas não vamos mais lutar por eles. É isso, é a última vez. E os americanos dos dois lados vão engolir isso numa boa. Agora, os americanos também são muito cínicos. Mas se ele fizer isso, acho que pode salvar a presidência dele. Só que precisa fazer rápido, certo? Antes de desperdiçar muito mais dinheiro e de a economia global entrar em colapso. E ele bloqueou, Trump causou graves problemas econômicos no mundo todo, que podem levar a outras consequências que ele não consegue prever. Especialmente porque nossas forças armadas estão fracas. Isso é mais adiante. Quero dizer, se Trump nos causar tantos problemas que o mundo diga: sabe de uma coisa? Precisamos fazer algo em relação aos americanos. Adivinha? Não teremos mais forças armadas, porque acabamos de desperdiçá-las. E tivemos de demitir todos os nossos comandantes, porque eles eram uns idiotas. Então, na verdade, não estamos nos defendendo muito bem, a menos que nos apressemos e descubramos como defender o nosso próprio país. E é isso. Poderíamos fazer isso com muita eficiência, por muito menos de 500 bilhões de dólares por ano. Muito menos. Não precisamos de um orçamento de $1 trilhão. Não precisamos de um orçamento de 1,5 trilhão ou de 2 trilhões de dólares. Podemos fazer isso e as coisas seriam muito melhores. Enfim, acho que esse é o tom que Trump deveria adotar. Acho que essa é a saída dele. E sabe, ele não trabalha com outras pessoas. Ele simplesmente pensa nisso sozinho. Sabe, ele conversa com as pessoas, depois toma uma decisão e segue em frente com ela. E às vezes é a decisão certa. Recentemente, tem sido decisões erradas. Mas sim, ele tem uma saída. Então não compro essa ideia de que ele não tinha uma saída. Ele tem uma saída. Chama-se: volte para casa. Mande o Oriente Médio se ferrar. Isso vai fazê-lo se sentir melhor consigo mesmo. Sabe, nós não queríamos esta guerra. Culpe Israel. Demita Hegseth. Demita os assessores que o convenceram a entrar nessa. E o povo americano vai perdoá-lo. Vai mesmo, porque somos um povo muito indulgente quando se trata da nossa política.
Sabe, acho que é por isso que temos um Congresso tão ruim. A gente pensa, bom, tenho que votar no cara. Ele fez uma coisa de que eu gostei, sabe? Sem perceber que todos eles, sabe, não estão fazendo nada por este país. Mas enfim, sim, Trump tem uma saída. Espero que ele a descubra. Talvez ele assista ao vídeo. Vou descobrir. Ele vai dizer, ei, aquelas duas garotas estavam falando de alguma coisa, talvez. Maybe there's something to that, yeah. Talvez haja algo nisso, sim. Karen, enquanto eu lia seu mais recente artigo no Substack, que é absolutamente brilhante, vou deixar o link aqui embaixo, houve uma frase que eu reli várias vezes porque achei que ela resume perfeitamente tudo o que muitos de nós estamos sentindo hoje em dia. E vou citar rapidamente apenas uma frase para os nossos espectadores. Você escreve: os Estados Unidos estão em um estado constante de guerra não declarada pelo Congresso há mais de 60 anos. Uma guerra que enriquece os ligados às políticas e aos recursos imperiais, e que é paga com vidas desperdiçadas, moeda desvalorizada, valores morais corroídos e uma economia perpetuamente desequilibrada, distorcida e esclerosada. E acho que é exatamente isso que vemos acontecendo hoje, enquanto, infelizmente, o governo Trump continua manipulando os mercados. As guerras na Ucrânia e, claro, a guerra com o Irã continuam. E são os contribuintes americanos que acabam arcando com a conta. Então, você poderia explicar melhor como a política externa de Trump não é um fenômeno isolado, mas, na verdade, uma continuação de décadas de intervenções no exterior, de travar guerras em solo estrangeiro e desse sistema estrutural que tira o dinheiro dos contribuintes americanos para financiar a violência no exterior. Quer dizer, é isso que acontece. Não é só um presidente. E acho que também deveríamos ter visto isso com muita clareza em 2022. Acho que foi em 2022 que saímos do Afeganistão. Foi em 22 ou 23? 21. Foi antes de 22. 21, 22 or 23? 21. It was earlier than 22. I think 21. Okay, 21. Yeah. Okay, yeah, because the elections were in 2020. Certo. Sim, porque as eleições foram em 2020. E então isso foi nos primeiros 6 meses do Biden, certo? E ele retirou as tropas. Tivemos aquela saída muito, sabe, constrangedora do Afeganistão. E, claro, todos os conservadores e neoconservadores ficaram dizendo, isso é terrível e tal. Mas, na verdade, foi uma coisa boa e as pessoas ficaram felizes. E não demorou muito depois disso para nos envolvermos em acelerar a questão da Ucrânia, com financiamento e conversas próximas com os europeus, o Reino Unido e todos esses países que realmente achavam, e Washington também achava, que se tivéssemos uma boa guerra por procuração com a Rússia, parte das coisas do Afeganistão iria para a Europa, para essas novas bases, sabe, na Romênia e para as grandes bases na Polônia. Algumas das outras bases que construímos ao longo das guerras anteriores. Quero dizer, pensem, sabe, na guerra de Bill Clinton na Iugoslávia. Bem, aquela foi uma guerra da OTAN. Nós tivemos um papel importante nela. Acabamos com enormes bases permanentes na Bósnia e outras bases em países que eram, tipo, do leste europeu, além de reforçarmos algumas das nossas bases na Itália. A Itália foi uma grande beneficiária eu digo beneficiária, mas eles acabaram recebendo muito investimento americano lá. E então todas essas guerras geraram mais bases, mais presença e mais exercícios. E estamos o tempo todo procurando um inimigo, porque é preciso ter um. E nós o encontramos. Então, a transição do Afeganistão, que finalmente acabou de verdade, quero dizer, mais ou menos de verdade. Retiramos nossas tropas. Não tínhamos mais aquela rubrica orçamentária, e então a transformamos rapidamente numa rubrica para a Ucrânia. E aí passamos a fazer todas essas coisas na Ucrânia e nunca paramos. Nunca paramos. Sabe, talvez Trump tenha suspendido um pouco da ajuda no ano passado ou algo assim, mas não. Ainda estamos envolvidos. Tivemos todas as oportunidades de acabar com aquela guerra. Tínhamos um acordo, não exatamente um acordo, mas um roteiro em Anchorage. E tudo isso, sabe, acho que os russos agora percebem, infelizmente. Bem, alguns deles provavelmente sabiam desde o primeiro dia.
Mas eles admitiram que aquela reunião em Anchorage não foi nada. Foi tudo uma grande encenação. Foi só um jogo para Trump. Não foi algo sério. Ele não estava mais falando sério sobre isso do que estava quando assinou o memorando de entendimento. Então temos que ter uma guerra em algum lugar. E aí quando Trump começou a dizer algo como, bem, temos que meio que nos desvincular da Ucrânia. Parece que eles estão perdendo. Bem, é claro que eles estavam perdendo desde o começo, mas é muito caro. E então ele vai para a Venezuela. O que não foi uma grande guerra, mas poderia ter sido. E, se isso não for suficiente para eles, há outros países na América do Sul e na América Central que têm lítio, petróleo e outras coisas. Nós já estamos manipulando as eleições deles. Então, há muito a fazer no nosso hemisfério para a máquina de guerra. Mas sim, nada disso tem a ver com o presidente. Isso é o movimento da máquina. Foi isso que desenvolvemos. Nós, americanos, pagamos por tudo isso com sangue, dinheiro e todo o resto. Mas, na verdade, até o estado de vigilância que meio que nos foi imposto ou que foi se desenvolvendo, por que precisamos de um estado de vigilância neste país? Porque os americanos estão percebendo que estamos cansados de, eles privatizarem o lucro e socializarem todo o investimento e todo o risco. Então, não estamos recebendo nada deste país. Pessoas dos setores certos, ligadas às pessoas certas no governo, estão ganhando dinheiro. Muito dinheiro. Até o Trump está sendo criticado por todas as suas negociatas de bastidor e por todas essas coisas que ele está fazendo, manipulando mercados. Mas sim, os americanos estão acordando para isso. E não é agradável, a gente não gosta disso. Então é por isso que temos que ser vigiados, porque talvez façamos alguma coisa a respeito. Isso seria terrível, para o Estado. Mas sim, aquele artigo, eu terminei com só há um funeral de Estado ao qual eu quero comparecer, e é aquele em que enterramos Washington. Eu não falei exatamente assim. Falei mais ou menos assim, mas não exatamente. Então você pode ler de um jeito, ou pode ler do jeito que eu pretendia que fosse lido. Mas sim, essa é uma máquina de guerra que nós desenvolvemos. E é por isso que eu ainda acho que Trump vai trazer as tropas de volta para casa, porque acho que agora eles querem isso. Olha, não podemos lutar outra guerra. Temos uma cadeia de suprimentos de 3 anos só para repor as coisas antigas que colocamos lá. E se começarmos a usar sistemas novos, isso vai levar alguns anos. Então, acho que nós, americanos, talvez tenhamos uma oportunidade quando voltarmos do Irã. E vou dizer mais uma coisa, não quero gastar muito tempo com isso, mas a Fox News sabe como eles fazem aquelas entrevistas por telefone com o presidente em que ele liga. Eles fizeram uma ligação e acho que foi hoje de manhã. Eu vi hoje de manhã, então provavelmente foi ontem. E Trump estava falando sobre o Irã e disse, vamos ter que atingi-los com mais força. Foi isso que ele disse, vamos atingi-los com mais força. Vamos ter que continuar indo atrás deles. Ele disse que eles estão perdendo, mas simplesmente não desistem. Mas vamos continuar atingindo eles e no fim eles vão voltar para casa. Foi isso que ele disse. Ele disse que eles vão voltar para casa. E eu não vi isso. Eu estava tentando encontrar de novo mais cedo, antes disso aqui. Achei interessante ele ter dito isso, porque é isso que nós vamos fazer. E o Trump, ele comete muitos lapsos freudianos. Na verdade, não são bem freudianos. É só que as coisas que estão na mente dele saem pela boca. E eu acho, não sei. Acho que é um bom sinal ele ter dito isso porque eles não vão voltar para casa. Eles estão em casa. Os ucranianos estão em casa, antes de mais nada, e nunca foram a lugar nenhum. Eles ficaram em casa o tempo todo. Então, o fato de ele ter dito que eles vão voltar para casa, acho que ele está falando de nós. Então, talvez ele esteja chegando à resposta certa. Mas, de novo, a máquina de guerra precisa de guerras. Ela precisa de dinheiro e de guerras. Eles poderiam usar as perdas que sofreram e o esgotamento dos nossos estoques para dizer, bem,
temos que gastar muito com as nossas forças armadas. Mas não seria para uma guerra, porque eles não estariam em guerra agora. Só que em breve vão ter que queimar esse material. Assim que conseguirem isso, vão ter que lutar uma guerra. Então nós, como povo, como país, podemos ter uma oportunidade de realmente interferir nesse ciclo. Não acho que vamos ter outra oportunidade dessas, mas talvez tenhamos uma brecha. Talvez haja um período em que não estaremos em guerra por algum tempo e o governo vai nos dizer: temos que gastar todo esse dinheiro com os militares. E acho que pode ser aí que vamos interferir nisso. E talvez seja por isso que estão nos vigiando, porque não querem nenhuma interferência nisso. Mas nós queremos. Temos uma oportunidade de corrigir os problemas das nossas forças armadas, sabe? Porque acho que neste momento eles não conseguem lutar uma guerra. Quero dizer, não conseguimos lutar, nem conseguimos vencer o Irã. Estamos nos recusando a voltar ao Mar Vermelho porque temos medo dos Houthis. Então, sabe, vamos ter de lamber nossas feridas e fazer alguns reparos, e o complexo militar industrial vai ganhar uma fortuna com isso. Esse é o jogo deles, é ganhar dinheiro. Isso não é defesa. Mas quando eles pedem esse dinheiro, sabe, nossa economia não está tão bem. Acho que temos a menor taxa de utilização da força de trabalho que já vimos neste país em toda a história. Isso significa que há pessoas que poderiam trabalhar, mas não conseguem encontrar emprego em lugar nenhum. Elas não estão trabalhando. Mas isso significa que há pessoas com tempo livre. E pessoas com tempo livre são pessoas que podem mudar um sistema. E sabe, isso vale, seja por uma revolução ou qualquer outra coisa. Mas eu não acho que precisamos de uma revolução intelectual quando se trata de defesa. E vamos ter. Acho que vamos ter uma oportunidade depois disso. Se Trump realmente... Não que ele esteja fazendo isso, mas ele poderia ser presidente no momento de uma grande mudança na forma como nos organizamos em relação ao resto do mundo e às Forças Armadas. Poderíamos fazer isso. Eu sou otimista. Acho que temos uma oportunidade. Deveríamos estar pensando em como fazer isso. Esperamos que sim. E esperamos que conversas como esta ajudem as pessoas a enxergar coisas que talvez não tivessem visto ou percebido antes, a se informar e a iniciar a conversa em uma escala maior. Esse é o objetivo. Espero que sim. Quer dizer, claro, é divertido falar sobre isso quando você é, sabe, um entusiasta de assuntos militares ou algo assim. Nós gostamos de falar desse tipo de coisa, mas o povo americano paga por tudo isso. Ele deveria ter alguma voz. Deveria ter alguma voz sobre como fazemos as coisas. Com certeza. Tenente Coronel Karen Kwiatkowski, muito obrigado por isso. É uma conversa tão fascinante e é sempre um prazer receber você. Hosting you.